Senhor, estamos aqui para mais um Pão Diário. O tema dessa semana diz assim: uma família nada perfeita. O título de hoje, dessa terça-feira, diz assim: a inocência de Tamar. Estaremos fazendo a leitura em 2 Samuel, no capítulo 13, do verso 7 ao verso 11, que diz assim: e mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa, amassou, fez bolo diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele. Porém, ele se recusou a comer. E disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou ela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Essa passagem, qual vem falando a respeito de Tamar, filha de Davi, também Aminon, filho de Davi, ao qual o Aminon ele arma uma emboscada para Tamar, Ele está abatido, ele está doente, e ele pede ao pai que mandasse Tamar vir preparar comida para ele. E nessa ele aproveitou essa oportunidade, para fazer algo que não era do agrado do Senhor. Ele se apaixonou por sua irmã e armou uma armadilha para ela, E assim ele chamou ela para se deitar com ele. Então, esse pecado, isso que aconteceu, entristeceu muito a casa de Davi. Certo é que Davi já era uma consequência do pecado dele, Porque ele havia matado Urias, ele havia tomado a mulher de Urias e ainda tirado a vida dele. E a sentença veio sobre a vida dele pela própria boca dele. E ele perdeu seu filho ao nascer, filho com Betseba. E ele pagaria 4 vezes pelo erro que ele fez, E aí podemos ver a filha dele, Tamar, foi abusada pelo próprio irmão, Aminon, e logo em seguida ele foi morto pelo também irmão Absalão, que também foi morto, numa armadilha, no intento que ele fez para tomar o trono do próprio pai. Então vemos assim a desordem nessa família, Tudo que aconteceu, que foi se acontecendo, com a família de Davi, tantas percas, tantas tristezas, pode-se dizer assim, que Davi pôde contemplar com os seus próprios filhos. E o que aprendemos com essa palavra de hoje, que devemos estar vigilantes à nossa conduta, porque é algo que pode ser passado de geração. O que a gente faz hoje pode ser que não paguemos com a nossa própria vida, mas será pago com a vida de nossos filhos, e é algo que pode ser passado de geração em geração. Vemos nesse caso um problema moral muito grave, que aconteceu isso, foi algo recorrente, uma coisa ruim foi levando a outra coisa ruim, e aconteceu esse desequilíbrio, E imagina Davi, ele vendo tudo isso acontecendo com a família dele por uma atitude tomada sem ter sido bem pensada, Davi cometeu um ato de adultério e não pensou ele no momento que tudo isso ele iria pagar. Não com a própria vida, mas com a vida de seus filhos, O quanto Davi ele não sofreu. Então, o que possamos aprender dessa palavra de hoje. Devemos ser exemplos na nossa casa, devemos buscar ter uma conduta correta diante do Senhor, diante da nossa família, porque o que aconteceu com os filhos de Davi certamente poderia ter sido evitado se tivesse uma conduta cautelosa partindo de Davi, Então que viemos ser cautelosos, que viemos viver uma vida de proximidade com Deus e viemos trazer a família para isso também, porque não adianta termos só a nossa vida aos pés do Senhor, a nossa conduta, o nosso exemplo, se não for levado para nossa casa. Então que viemos entender a importância de manter esse equilíbrio, que todos em família venham estar em comunhão uns com os outros,
para não dar brechas para acontecer coisas que iremos nos entristecer certamente, mas são coisas que não poderemos evitar. Que venhamos, aleluia, de contrapartida, vivemos uma vida cautelosa diante do Senhor, fugindo da aparência do mal e buscando viver uma vida de santidade com Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia.